tema da nossa reflexão de hoje é a santa indignação. Nós vamos falar sobre essa experiência que nós seres humanos temos diante de um absurdo. Não é? Diante de uma situação em que consideramos lamentável, deplorável, inadmissível. Em situações como essas que acabei de mencionar, a gente sente essa coisa que a gente chama de indignação. Hoje é um dia que boa parte das pessoas do nosso país estão manifestando uma espécie de indignação. Indignação com relação a uma série de situações que beiram para uns, para outros, ultrapassam a linha do admissível. São situações como essas que trazem sempre na sua força uma espécie de movimento que a gente chama de indignação. É muito interessante como a indignação é uma experiência também cristã. Aliás, é uma experiência que até Cristo sentiu, viveu, se deparou com ela. É a experiência da indignação diante de homens que, em nome de Deus, ofendem os pobres. Fazem com que comprem coisas, animais, e tratem o lugar de Deus como um lugar de comércio. Isso provoca uma ira, uma indignação tão grande em Jesus que faz com que ele tenha uma atitude que muitos de nós que pintamos ele quase que como um anjinho, escandalizante, ao virar as mesas e a chicotear homens e animais, dizendo que a sua casa é casa de oração e não covil de salteadores. Isso é indignação. A indignação que também não deve faltar entre aqueles que, em nome dos pobres, ofendem a Deus, que, em nome do amor aos pobres, ofendem a justiça. É possível, em nome de um discurso absolutamente de pureza, de completa piedade, clemência, misericórdia, compaixão, demonstrar o maior desrespeito com a justiça, com a bondade e com Deus mesmo. Em nome do amor aos pobres, rios e rios e rios de dinheiro estão brotando ou entrando em contas as mais diversas possíveis de homens de esfera pública do nosso país, que prometem defender os justos, que prometem defender os menos favorecidos, mas eles são os mais favorecidos. Não tem como, diante de uma situação como essa, independente de partido, ideologia ou qualquer circunstância, de uma cosmovisão ou de um grupo minoritário ou majoritário de uma sociedade, não se sentir indignado. Porque não estamos mais indignados com uma ideologia. Não estamos mais indignados se é capitalismo, socialismo, nacionalismo, democracia, monarquia. O que nos indigna, o que nos causa indignação, não é outra coisa senão uma corrupção que alcançou níveis estratosféricos. E se não houver essa indignação, vamos criar uma comunidade banalizadora do mal, banalizadora da injustiça. E o que é a banalização do mal? O que é a banalização da injustiça? De tanto você ver, de tanto você ler notícias, não é? O tempo todo dizendo para você, olha, tal fulano, não é? Caiu em corrupção e agora recebe 90 milhões por mês, descobriu que recebe 90 milhões por mês em sua conta. Aí você fala, bom, mas é sempre assim. Isso que provoca, a banalização do mal provoca. A falta de indignação diante do inadmissível. A nossa reflexão de hoje
é um clamor pela santa indignação. Um clamor para não aceitar que o mal se esfregue nas nossas TVs, nas mídias, nas nossas escolas, no contexto que a gente vive, na sociedade que a gente vive. É um clamor por justiça, é um clamor por dignidade, é um clamor por algo que extrapola toda e qualquer visão de mundo centrada em si mesmo. É um clamor por justiça, sim, mas é um clamor por justiça que tem na sua origem uma indignação. Esse texto que a gente vai ler é um texto muito interessante. É um texto em que eu gostaria de ler e depois trabalhar duas questões. E depois de trabalhar essas duas questões, eu gostaria de terminar a nossa meditação com a resposta que Jesus dá a essas duas questões. Entenderam? Vamos ler o texto, vamos trabalhar duas questões e no final a resposta que Jesus dá a essas duas questões. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 26, versículo 6 ao versículo 13, diz o seguinte: Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Vamos orar? Senhor Jesus, nos abençoe com a meditação da Tua palavra nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente e o coração, para que tudo aquilo que for dito e pensado aqui reflita o que está nas Tuas palavras, na Tua Escritura. Que sejamos moldados por ela, que nossa mente seja cativa à Tua palavra e que a gente possa olhar o mundo através dela. Que a gente possa olhar a realidade à nossa volta, não com uma falsa indignação, mas com a santa indignação, aquela que nos faz perceber onde realmente está o problema que nos cerca. Que o Senhor nos visite nessa manhã, nos iluminando a mente, para que a partir da Tua palavra a gente possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Em Teu nome oramos. Amém. A primeira pergunta é a seguinte: é realmente a adoração desta mulher algo demasiado extravagante? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa saber algumas informações. A primeira delas é fruto, obviamente, de outras fontes, que não são Mateus, capítulo 26, mas é, por exemplo, João, capítulo 12. Lá a gente encontra algumas informações importantes. A primeira delas é de que aquele perfume, que a gente só sabe no capítulo 26, no versículo 7, que foi derramado sobre a cabeça de Jesus, que ele era um perfume muito caro, mas ele tem preço, custa 300 denários, cerca de 300 denários. O que é um perfume que custa 300 denários? Pensa o seguinte, que um perfume que custa 300 denários equivale ao seguinte: um denário, que é uma moeda de prata romana, equivale a um dia de trabalho de um lavrador. São 300 denários, que equivalem a um ano inteirinho de trabalho de um lavrador,
que vivia nos arredores de Betânia, por exemplo. Betânia era um lugar que, segundo os estudos arqueológicos, era um lugar onde se concentrava um alto índice de pobreza. E nesse contexto, imagine que não existem poucas, mas muitas pessoas que sobrevivem recebendo 1 denário por dia. Deu para entender o contexto? Chega uma mulher e derruba um perfume de 300 denários na cabeça de Jesus. Lhes faço uma pergunta. É extravagante isso? Imagine uma situação como essa acontecendo nos nossos dias. Dias em que realmente são complicadíssimos. As coisas não são trabalhadas de uma maneira racional. Beiramos a irracionalidade, a brutalidade, não é? A barbárie o tempo todo. E a barbárie se manifesta com requinte. Então, por isso, não são poucos, mas muitos, o que se sentem indignados quando encontram igrejas construindo templos faraônicos, melhor, salomônicos. E diante desses templos suntuosos, onde se gasta rios de dinheiro só para trazer uma pedra que vem de Hebrom, a gente pode se sentir absolutamente indignado e dizer: como pode uma coisa dessa? Quanta gente pobre, quanta gente miserável não está sentindo na pele a dor de um dia de trabalho intenso para conquistar o dinheiro que vai sustentar a sua família, e boa parte dessa renda acaba entregando para uma igreja que vai desfrutar de todos esses donativos, de todas essas doações para construir obras que são faraônicas. Não tem como uma pessoa não se sentir indignada diante disso e dizer: puxa, isso aqui é uma extravagância. Vivemos numa sociedade chamada sociedade de consumo, alguns chamam ela de a sociedade de massa baseada no desperdício. Vivemos a sociedade do desperdício. E o que é a sociedade do desperdício? É a sociedade que vive o tempo todo gastando desmedidamente os seus bens, desperdiçando os seus bens de uma maneira nada generosa. Pelo contrário, a prodigalidade no gasto e no uso dos bens pessoais é algo absurdamente visível numa sociedade como a nossa. Por isso a gente vê uma espécie de desperdício à nossa volta que nos causa uma indignação brutal. A indignação que vem quando a gente percebe onde situações assim que você vê alguém desperdiçando rios de dinheiro em situações que são absolutamente assim questionáveis. Então parece que num primeiro momento olhar para aquela mulher que pega um frasco de perfume que custa 300 denários, que vale o trabalho de um homem durante um ano inteiro, e ela, em fração de segundos, se desfazer daquele perfume, derrubando ele sobre a cabeça de Jesus, parece extravagante. Quem de nós não estaria ali diante de Jesus e diria: que extravagância, que desperdício? Antes que você elabore qualquer outra conclusão, é preciso que a gente caminhe ainda mais no contexto dessa passagem. É preciso a gente entender um outro dado cultural. O perfume era já um bem de consumo que tinha o seu valor comercial muito forte nesse contexto. Né? Porque ele atendia a basicamente 3 demandas. A demanda das mulheres, né? E aí todas as mulheres obviamente usavam bastante perfume, o homem não se preocupa muito com isso no primeiro século. Hoje talvez os metrosexuais, talvez um pouquinho mais. Né? Mas dentre as mulheres, aquelas que também não eram as que seguiam à risca os princípios religiosos e da boa conduta na sociedade, que eram ou meretrizes ou mulheres que tinham uma conduta além daquela admitida como sendo uma conduta conservadora. Essas mulheres, elas gastavam muito mais perfumes, porque elas precisavam o tempo todo usar esse perfume
para que elas pudessem cada vez mais se tornar atrativas aos homens. É o que acontece numa situação semelhante, registrada em Lucas capítulo 7, quando uma mulher, que é outra mulher, que não é essa desse texto, se aproxima de Jesus na casa de Simão, que é um fariseu, que não é, no caso aqui, o leproso, que chega até a casa daquele fariseu e ela derruba o perfume todo nos pés de Jesus, como que dizendo para ele: hoje acabou, eu não vou mais colher esse perfume. Há um estudo que diz que as meretrizes colhiam desse frasco de perfume todo dia um pouquinho de perfume, que colocava num frasquinho um pouquinho menor e pendurava no pescoço como se fosse um colar. Então é muito significativo quando aquela mulher derruba o perfume nos pés de Jesus. Em primeiro lugar, ela não premedita derrubar, chorar aos pés de Jesus e soltar os seus cabelos e enxugar os pés de Jesus e depois derrubar o perfume. Na verdade, ela só queria derrubar o perfume e dizer de uma vez por todas ali: chega, não vou mais precisar viver essa vida. Acontece que quando ela encontra os pés de Jesus ali, naquelas circunstâncias, ela tem um coração tão grato que ela não se contém. E é assim que a gente chora. Copiosamente, quando a gente não se contém. Ela não se conteve, começou a chorar copiosamente aos pés de Jesus. Todo mundo ficou escandalizado, porque era uma mulher pecadora, e ela está na casa de um fariseu. Então, quando olham aquela mulher chorando copiosamente aos pés de Jesus, falam: como que pode essa mulher tocar em Jesus? Mas ela não pensou duas vezes, levantou o seu rosto e quando viu, se deparou com os pés de Jesus, todo molhado com suas lágrimas. Ela ficou com tanta vergonha. E como ela não tinha premeditado, porque se ela tivesse premeditado, imagine a cena, ela teria saído de casa. Antes, primeiro a minha agenda é essa. Eu chego, faço um showzinho, choro. Depois que eu choro, eu limpo os pés de Jesus, eu já levo uma toalhinha, não é? Isso já dá ensejo para um movimento apostólico, religioso, carismático dos nossos dias. Uso lá já a toalhinha já ali no cintinho ali. Quando eu chorar, eu já enxugo, está tudo bonitinho. Não tem nada premeditado. A única coisa premeditada é se desfazer daquele perfume nos pés de Jesus e ponto final. Ninguém naquela ocasião se escandalizou com aquela mulher derrubando o perfume, porque sabiam quem era aquela mulher e por que ela usava aquele perfume. Quando ela vê que os pés de Jesus estão lavados com suas lágrimas, ela não faz outra coisa senão soltar os cabelos. Aí imagina uma turma escandalizada agora ao quadrado. Porque uma mulher, nesse contexto do primeiro século, nesse contexto que está ali, na casa de um fariseu, soltar os cabelos era a coisa mais incomum, era uma afronta, porque uma mulher só soltava os seus cabelos para o seu marido, ou se ela fosse uma meretriz, para o seu amante. E o que ela faz é algo que quebra o protocolo, escandaliza ao quadrado todo mundo que estava ali. E ela faz uma das coisas mais bonitas que a gente vê nas Escrituras, narrando principalmente esse contexto de Jesus. Ela enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E não dá para enxugar os pés de alguém com os nossos cabelos se a gente não estiver prostrado. Então o que aquela mulher faz é um ritual já de adoração. Ela se curva, ela se prostra, não tem como ela enxugar os pés de Jesus com seus cabelos se ela não estiver de joelhos. E essa é a cena. Depois que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, ela começa a beijar os pés de Jesus com a mesma quantidade que tinham saído as lágrimas. E depois sim, ela derruba o perfume todinho aos pés de Jesus. Mas ninguém fica escandalizado com o perfume que era caro. Ficam escandalizados pelo fato dela ser uma pecadora e tocar Jesus. No contexto desse texto que a gente está lendo de Mateus 26, é outra história. As pessoas se escandalizam por causa do valor do perfume. E é interessante, porque o perfume, ele, em primeiro lugar, como eu estava dizendo, ele pode servir para as mulheres nesses dois contextos, ou para uma mulher normal, do dia a dia, ou para uma mulher que faz uso desse perfume comercial. Uma segunda possibilidade de você usar o perfume é justamente um gesto de honraria a um convidado ilustre. Era comum numa mesa ele ser ungido com um perfume, uma pessoa ilustre ser ungida com um perfume. Então era uma maneira de se recepcionar de uma maneira bastante carinhosa, afetiva, uma pessoa ilustre. E uma terceira possibilidade de usar o perfume era justamente preparando o corpo para o sepultamento. Só existiam essas três possibilidades que eram as mais corriqueiras. O que é interessante é que a gente não se trata aqui, em primeiro lugar, de uma mulher, de um escândalo ou de uma indignação por conta de uma mulher pecadora tocar Jesus.
A indignação que a gente vai ver agora no texto é de uma outra ordem. A indignação, ela está presente exatamente não no contexto da mulher e não no contexto de Jesus, mas no contexto dos discípulos. Veja o que diz o versículo de número 8. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. A primeira coisa que chama a nossa atenção, e essa já é a segunda pergunta, é a seguinte: é a indignação dos discípulos realmente santa? É a indignação dos discípulos uma verdadeira, uma legítima, santa indignação? Existe uma razão para que eles possam de fato se indignar, tal como eles estão indignados? É a indignação deles uma indignação que mereça todo o respeito e mereça toda a nossa atenção? Óbvio que essa segunda pergunta não foi feita à toa. Ela foi feita porque a primeira pergunta que fizemos já nos conduz a uma resposta da segunda pergunta, muito típica que nós daríamos, porque nós nos encaixaríamos, muitos de nós, com os discípulos, ao responder: sim, essa adoração é extravagante. Sim, esse perfume todo derramado aos pés de Jesus é um desperdício. Não, por que a gente não pegou esse dinheiro todo do perfume que foi derramado sobre a cabeça de Jesus e não investimos em ações populares que vão abençoar pessoas, famílias carentes? Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Temos que fazer isso. Talvez a gente se aproxime muito mais dos discípulos e a nossa indignação seja mais fruto exatamente de ver o desperdício e ao mesmo tempo, como os discípulos, olharem para o contexto e ver tanta miséria e dizer assim: não, isso aqui não é possível. A gente não pode fazer uma coisa dessa. É a indignação que se provocaria em contextos muito semelhantes ao nosso. Alguém que poderia chegar exatamente aqui em nossa comunidade, olhar tudo isso aqui e dizer assim: nossa, como isso aqui é confortável. Como isso aqui não é demanda uma despesa altíssima. Como a gente poderia fazer num lugar melhor, num lugar mais simples e abençoar mais pessoas. Eu me lembro de uma vez que foi em Goiânia, eu fui dar uma palestra na primeira igreja batista de Goiânia. Foi muito interessante, o templo é bonito, não é? Aquela coisa bem organizadinha, etc. E no final, vi um rapaz falar assim comigo, revoltado: pastor, você não acha isso tudo aqui uma ostentação? Eu falei assim: como assim, meu irmão? É, pastor, veja só quanto dinheiro a gente tinha que vender esse templo aqui e doar ele aos pobres. Foi isso que Jesus ensinou. Isso que a gente está fazendo está errado, pastor. Isso não está certo. O que eu quero chamar a tua atenção é que é comum a gente sofrer esse tipo de indignação. Minha pergunta não é se ela é uma indignação ou não. Que ela é uma indignação, ela é. Minha pergunta é se ela é santa. Se ela não é uma indignação revestida de hipocrisia. Se ela não é uma indignação que representa muito mais uma mente cretina do que uma mente capaz de entender o alcance das implicações do reino, do evangelho de Cristo Jesus para o ser humano. Que é capaz de ir além do que está vendo, que é capaz de enxergar nas entrelinhas, que é capaz de não olhar simplesmente para uma situação baseada simplesmente num olhar, num único olhar, sem perceber o todo. Então me parece que quando a gente olha para uma passagem como essa, a gente deveria no mínimo se escandalizar agora com Jesus. No mínimo, a gente deveria se escandalizar com Jesus. E a pergunta é: por quê? Veja, a gente sabe por conta de João que não só os discípulos de Jesus ficaram um cochichando com o outro. Veja, tudo isso que essa mulher está fazendo, veja quanto dinheiro a gente não poderia ter desse perfume e ajudar os pobres. O livro de João nos revela que uma das pessoas, um dos discípulos que encabeçaram esse discurso foi Judas. Em João capítulo 12, versículo 4 a 6, a Bíblia diz o seguinte: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo. Então veja, até então parece que a figura de Judas como traidor, não é?
na figura da paixão de Cristo, nas ocorrências que marcam a paixão de Cristo, parece ser indubitável. Nem todo mundo olha para ele como um traidor e ponto. Ele traiu a Jesus. Mas existe uma outra configuração de Judas que a gente não pode esquecer, que a Bíblia oferece. Ele não é só traidor, ele é ladrão. Ele é ladrão. Veja o que o texto está dizendo. Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E você já sabe que 300 denários é o valor de um lavrador que trabalhou durante um ano inteiro, incansavelmente, para sustentar sua família. É o que ele vai ganhar. Aquela mulher desperdiça tudo isso, não é, aos pés de Jesus em fração de segundos. Veja só o que o texto bíblico diz e que João quer deixar claro para o seu leitor. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Sabe o que é a falsa indignação? É uma indignação por aquilo que seria justo, porém, para legitimar o que é injusto. É a indignação que se tem com relação àquela justa luta pela erradicação da pobreza, que é um discurso absolutamente visível e que a gente enxerga o tempo todo na TV, mas que esconde, na verdade, toda a prática de uma injustiça sem tamanho. Nós não estamos falando aqui de uma situação que não vivemos. Nós estamos falando de uma situação que está escancarada, está diante dos nossos olhos. O descaramento é grande, é explícito. É explícito diante de nós a conduta de defender padrões que são absolutamente dignos de dar o nosso sangue, dignos de dar a nossa vida, lutarmos pelos pobres, pela erradicação da pobreza, mas que esconde uma agenda de poder, que esconde uma agenda de simplesmente conquistar, ter o dinheiro, ter a fortuna e esbanjar a fortuna de uma maneira absolutamente pródiga, como um filho pródigo. Nós não vivemos um contexto em que uma situação como essa seria uma situação em que a gente olharia e dizer assim, puxa vida, que coisa assustadora. Não. Essa situação é tão banalizada que para a gente é normal um Judas. É normal esse comportamento. É normal vermos e estarmos diante de situações em que no discurso de um profundo comprometimento com a justiça social está exatamente ali uma agenda de poder e de busca de poder e de se enriquecer e etc. Meus irmãos, eu não estou falando só de política. Eu estou falando da igreja. Temos essa agenda também na igreja. Temos essa agenda em qualquer espaço, em qualquer âmbito em que a existência humana estiver presente. Sabe por quê? Até mesmo o discurso piedoso pode esconder a maior de todas as tentações, que é a tentação pelo poder. Por isso, meus irmãos, eu acredito que a gente precisa prestar um pouco de atenção em como Jesus lida com essa situação. Porque Jesus poderia olhar para os discípulos nessa hora e dizer o seguinte: bravo! Vocês são os caras, vocês aprenderam o que eu ensinei a vocês. Eu ensinei a vocês a não se apegarem aos bens materiais e vocês aprenderam. Bravo! Vocês são incríveis. Eu ensinei vocês a amar o próximo e vocês estão amando o próximo. Bravo! Vocês são maravilhosos. Vocês são incríveis. Vocês são capazes de dar os seus bens para salvar o homem da pobreza. Bravo! Vocês são incríveis. Mas não. Jesus reage de uma maneira absolutamente distinta. E aí Jesus apresenta a resposta às duas perguntas que eu fiz a você nesta manhã. A primeira pergunta é se a adoração da mulher era realmente extravagante. Se o que ela estava fazendo era realmente um desperdício. Se o que ela estava fazendo era realmente algo assim inadmissível. Segundo, eu perguntei para você se a indignação dos discípulos era legítima, se ela era de fato uma santa indignação, ou se a indignação dos discípulos era uma falsa indignação, como aquela que você e eu está acostumado a ver nos canais de televisão e entre diversos políticos, não importa o partido que seja.
É interessante ver como Jesus responde essa pergunta. Em primeiro lugar, veja a reação dele. Versículo 10. Percebendo isso, como diz o Saião, vou até tomar um copo d'água agora. Porque o que vem aqui, eu acho tão forte. A palavrinha usada aqui é gnos. Ela não é a palavrinha do tipo Jesus ouviu. Jesus ouviu o comentário de Judas. Jesus ouviu o que os discípulos estavam falando. Não, aqui a palavrinha é da percepção. Jesus percebeu um movimento. O movimento das trevas. O movimento do canto. O movimento do falatório no cantinho. Aquele falatório, aquela conversa de canto, aquela costura de canto, aquela fofocaiada de cantinho, que ninguém fala nada, que ninguém diz nada na cara, que ninguém fala o que está sentindo, só para o outro, no cantinho, nas escondidas, nas trevas, na nebulosidade, naquilo que não é dito com clareza, naquilo que é dito lá nas entrelinhas. Não se explicita a agenda, não se diz o que está de fato querendo dizer, se diz pelos cantos, se diz no cantinho. Olha o que essa mulher fez, olha o dinheiro que ela está gastando agora, a gente podia ter tudo isso na nossa sacolinha. E pensa lá, Judas está pensando na sacolinha, porque Judas é o responsável pela sacolinha. Quantas e quantas vezes ele não precisou daquela sacolinha? E obviamente ele não precisou para ajudar os pobres, obviamente ele não precisou daquela sacolinha para dividir com os pobres e abençoar os pobres. Ele se preocupou com o que ele ganharia em torno daquela sacolinha. Ele sabia que o discurso para doar e fazer as doações para que aquela sacolinha aumentasse, sustentaria a sua riqueza, sustentaria a si mesmo. Ele sabia de tudo aquilo, ele precisava daquela sacolinha. Aquele discurso é o discurso do canto, é o discurso das trevas, é o discurso que não aparece, é o discurso das entrelinhas, é o discurso da falsa indignação, é o discurso que aparenta uma preocupação tão forte com o pobre, uma preocupação tão profunda com os menos favorecidos, mas que é capaz de, nesse discurso, esconder a sordidez, a cretinice, a avareza, a busca pelo poder, a usura, a necessidade de poder, de dinheiro, de grana, de crescer. Jesus percebeu isso nos seus discípulos. Eles não tinham falado isso na cara de Jesus. Jesus percebeu a conversa de canto. Ele percebeu o olhar esquisito. Ele percebeu o clima diferente. Ele olha para eles e diz o seguinte: por que vocês estão perturbando essa mulher? É interessante isso, né? Por que vocês estão preocupados com essa mulher? Tem tanta coisa para a gente se preocupar na vida, a gente se preocupa sempre com a vida dos outros, né? É uma coisa incrível, né? Como a gente gosta de tomar conta da vida dos outros. Então estão lá tomando conta da vida da mulher que pegou os 300 denários pagos naquele perfume, derrubado agora aos pés de Jesus. Estão preocupados com aquela mulher. Jesus diz: por que vocês estão perturbados com ela? E aí Jesus escandaliza. Por quê? A primeira coisa que ele diz: ela praticou uma boa ação para comigo. E a palavrinha usada ali é ergon kalon, que é a expressão usada para caridade, para obra de caridade, para aquilo que se faz para abençoar alguém que é pobre. É aquilo que se faz para um pobre, é aquilo que se faz para alguém necessitado, se faz para alguém que precisa. É a expressão que se usa para os necessitados. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela fez uma boa ação comigo, ela fez uma caridade para mim, ela fez algo por mim. Note que Jesus estabeleceu uma distinção muito interessante entre as boas obras que ajudam os pobres e aquilo que seria a caridade, a boa obra, a boa ação daquela mulher para com ele. E veja o argumento de Jesus, como ele trabalha. Ele diz o seguinte: pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. É interessante como Jesus vai mostrar o argumento e, ao mesmo tempo, destroçar aquela indignação fake. Aquela indignação que não é a santa indignação. Aquela que não se confunde com a indignação daqueles que olham a pobreza, sentem a dor do mundo, sentem a miséria alheia
e são capazes de fazer algo diante de toda a dor, diante de todo o sofrimento, diante da pobreza escancarada diante dos seus olhos. Não é essa a indignação, não é a santa indignação que faz uma pessoa quebrar a sua agenda centrada em si mesmo e fazer coisas que pessoas não fariam, justamente porque na lei do mundo que a gente vive, fazer o que essas pessoas estão fazendo é perder tempo e perder dinheiro. São pessoas que são capazes de se livrarem do egocentrismo e são capazes de alguma maneira de expressar uma ação, uma boa ação para com quem é necessitado. Essa indignação diante da pobreza que leva a gente a fazer esse movimento carnal, movimento encarnado, melhor dizendo, corpóreo, de a gente mesmo chegar e fazer o bem. Essa indignação é santa, mas a falsa indignação, a indignação que é fake, ela é produto de propaganda, ela é marketing, ela é mero e pior marketing possível, a pior propaganda possível. Ela só esconde a nossa não incompetência, mas esconde a nossa negligência, a nossa incapacidade de ir até o pobre, a nossa incapacidade de fazer de fato a boa ação. Mas veja o que Jesus diz: essa mulher fez uma boa ação para comigo. Jesus chama aquela ação, aquilo que a mulher fez por ele, de boa ação. O que os discípulos não estavam conseguindo enxergar não eram os pobres, eles não estavam conseguindo enxergar a Jesus. A gente pode, em nome de Deus, e a história da igreja mostrou que isso é possível, em nome de Deus ofender os pobres. Mas a história também mostrou, e a gente ainda não aprendeu, que é possível, em nome dos pobres, ofender a Deus. Quem estava sendo ofendido ali naquele momento não eram os pobres. Quem estava sendo ofendido naquela hora era Jesus. A lei que Jesus ensinou aos discípulos era resumida em duas instâncias: a prioridade na adoração a Deus sobre todas as coisas, e, em segundo lugar, a consequência inevitável dessa adoração, o amor ao próximo. Jesus nunca pregou o amor ao próximo sem antes afirmar a prioridade do amor a Deus sobre todas as coisas. Porque o amor ao próximo, que é fruto do amor a Deus sobre todas as coisas, ele não precisa de propaganda, ele não precisa aparecer, não precisa ser visto. Você não precisa mostrar para as pessoas, e as pessoas não precisam saber que você ama, que você se doa, que você abençoa. O interessante é ver como Jesus vai concluir todo o raciocínio, dizendo o seguinte: quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar para o sepultamento. Então a gente já sabe qual foi a finalidade daquela mulher. De que aquela mulher, quando derrubou aquele perfume, aquilo tinha um simbolismo, aquilo tinha uma ideia. Ela sabia, e Jesus sabia, do que se tratava aquela situação. Se tratava de Jesus se preparando para o maior de todos os eventos, o mais importante de todos os eventos, que não é livrar o homem da pobreza e da situação financeira ruim que ele se encontra. É livrar o homem do inferno. É livrar o homem do mal que toma o seu coração e faz ele amar o dinheiro mais do que todas as coisas, que faz ele idolatrar as coisas no lugar de Deus. Jesus sabia que toda a mensagem do Evangelho é uma mensagem que vem livrar os oprimidos, vem libertar os cativos, vem curar, vem libertar, vem trazer mudança, vem trazer transformação social. Mas Jesus sabia que era muito fácil o Evangelho ser confundido com tudo isso. É muito fácil a gente achar que o Evangelho diz respeito a apenas isso, ao ponto de dizer que amar a Deus sobre todas as coisas é a mesma coisa que abençoar alguém necessitado. Meus irmãos, eu acho que da mesma forma que a gente idolatra o rico na teologia da prosperidade, que faz com que a riqueza seja o sinal da bênção de Deus na vida de alguém, é possível a gente idolatrar o pobre de uma tal maneira que a gente já considera ele salvo. E o que ele precisa, a única coisa que ele precisa, é das nossas ajudas, das nossas boas obras. Meus irmãos, de fato, todos os necessitados precisam das ajudas e das boas obras que a gente realiza. Mas não existe obra mais maravilhosa do que a redenção que Jesus fez na obra da cruz. Aquilo é incomparável. Aquilo transforma uma pessoa de uma tal maneira que ela pode estar num palácio, ela pode estar num cubículo, no meio de uma favela, e ela se sentir absolutamente transformada e uma pessoa digna. O pior inferno vai ser vivido por um ladrão num palácio.
Um ladrão que não consegue se livrar da dor, da angústia, dessa fome desenfreada por dinheiro. A mesma dor que vai travar alguém revoltado com o sistema, com tudo, que quer sair de toda a pobreza e da miséria que ele vive. Só o Evangelho transforma a nossa vida ao ponto de a gente perceber que existe algo mais importante em tudo isso que a gente vive. Que quando a gente morrer, a camisa que a gente vai vestir, ela não tem bolso. Jesus conclui dizendo de uma maneira incrível: eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Jesus sabe que o evangelho em si é uma potência para mover uma comunidade para fazer o bem. Jesus sabe que o evangelho tem uma potência de gerar nas pessoas a generosidade, mas ele sabe que o nosso coração também pode corromper, mesmo fazendo bem, ou não fazendo bem, apenas dizendo que está fazendo bem. É interessante como Jesus conclui todo o raciocínio pedindo para que aquela mulher e o que ela fez seja lembrado. Por que será que o evangelho precisa lembrar dessa mulher? Todas as vezes que pregarmos o evangelho a gente tem que lembrar dela. Me parece por 2 motivos. O primeiro deles, respondendo à primeira pergunta, é a adoração daquela mulher realmente extravagante? Eu acho que não existe nada mais extravagante do que o que Jesus fez na cruz. Veja, nada é mais extravagante do que um Deus que se fez homem para morrer em nosso lugar. Nada mais extravagante, nada mais incrível do que um Deus que não precisa nem de mim, nem de você, para ser feliz, dar a sua vida por mim e por você. Não existe nada que possa nos escandalizar e nos fazer gerar um constrangimento dentro do nosso coração do que o que Jesus fez por nós naquela cruz, sendo Ele Deus. Segundo, qual é a advertência que Jesus faz aos seus discípulos indignados pelo fato daquela mulher derramar o perfume sobre a cabeça de Jesus? Que aquela mulher seja lembrada em todos os lugares e contextos em que o evangelho for pregado, porque há no evangelho uma forte ênfase no amor ao próximo, mas o evangelho também ensina uma prioridade: o amor a Deus sobre todas as coisas. Isso tem uma razão de ser, meus irmãos. Todos nós fomos criados por Deus para a sua glória, para o seu louvor e para a sua adoração. Nenhum ser humano na face da terra consegue encontrar plenitude senão na adoração. É no momento em que a gente adora, é no momento em que a gente expressa a nossa gratidão a Deus e que a gente expressa nosso culto a Deus, o momento em que a gente se realiza como comunidade da fé. Mas Jonas, como isso é possível? Isso é possível porque Deus te fez assim. Quando a gente encontra lá no início da Bíblia, Deus formando o homem do pó da terra, é engraçado porque o texto diz que o homem passou a ser, em algumas traduções, a ser alma vivente ou a ser um ser vivente. Não é? Não passou a ter uma alma vivente, passou a ser alma vivente. Ser é diferente de ter? Sim, por exemplo, um exemplo bem brutal aqui. Eu tenho uma jaca. Eu sou uma jaca. É diferente. Está claro? Então, uma coisa é você dizer, você abre sua boca e conclui o seguinte: eu tenho uma alma. Outra coisa é você afirmar, eu sou alma. Alguma coisa vai estar errada aí. E não é com a Bíblia. É comigo e com você. Que entendeu alma como uma parte da nossa existência, que seria aquela parte imaterial, responsável pela inteligência, pelas emoções, quando na verdade o que o texto está dizendo ali não é que você se tornou a alma tal como você entende na sua língua portuguesa, é alma tal como eles entendiam. E eles entendiam alma não como uma parte do homem, entendiam alma como tudo que o homem é, e o homem é nefesh. A mesma palavrinha que no hebraico se usa para se referir a esse órgão aqui, ó. O que é isso aqui? Garganta. É isso que o texto está dizendo, isso é uma garganta. Olha que literal, ficou feio nisso, não ficou esquisito?
Ficou, né? Mas olha só que coisa interessante. Quando a gente estuda a antropologia do Antigo Testamento, a gente descobre umas coisas muito interessantes para a vida. Por exemplo, quando você está com fome, daqui a pouco você vai sentir isso aí, você já não está sentindo. Onde é que você põe a sua mão? No estômago, você diz assim, estou com fome. Adivinha onde é que um hebreu colocava a mão nele quando estava com fome? Ai, como eu estou com fome. Ai, como eu estou com sede. Por isso você vai ver inúmeros salmos dizendo, a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem fome de ti. Sabe por quê? Presta atenção no que eu estou dizendo, que isso é fundamental para a tua vida. Você não tem uma fome. Você não tem uma sede. Deus não te fez tendo uma fome. Deus não te fez tendo uma sede. Você é fome. Você é sede. E é mais do que isso. Você não é fome de dinheiro. Você não é fome de poder. Você não é fome de sexo. Você não é fome de bens materiais. Você não é sede de experiências incríveis que você pode ter no mundo que você vive. Você é fome e sede de Deus. Nada neste mundo pode aplacar e satisfazer a fome que você é, a não ser Deus. O tamanho de Deus é o infinito. Este é o tamanho da sua fome. Este é o tamanho da tua sede. Se Deus é infinito, é infinita a tua sede, é infinita a tua fome, não porque você tem uma fome, não porque você tem uma sede, mas porque você inteiramente é fome, você inteiramente é sede, e não há um ser humano na face da terra que não seja plenamente fome e sede de Deus, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele crente, seja ele não crente, seja ele ateu, seja ele judeu, seja ele quem for, não importa, qualquer ser humano que exista na face dessa terra, sobrevive sendo fome e sede de Deus. Por isso não existe nada que seja mais importante para a vida de uma pessoa do que o encontro real com Deus. É isso que transforma a vida de uma pessoa. É isso aquilo que a gente acredita que é capaz de transformar uma pessoa, seja ela pobre, seja ela rica, todas as duas precisam desse Deus, que é a única coisa que pode salvar os dois da autodestruição, porque um pobre pode se autodestruir, como um rico pode se autodestruir, mas aquele que encontra Deus, encontra a redenção, não de Deus, mas daquele que pode fazer tudo contra você mesmo, que é você mesmo. O Evangelho de Jesus é para redimir você de você mesmo, salvar você do maior inimigo de sua alma, que é você mesmo, seu egoísmo, seu egocentrismo, sua vida centrada e orbitada ao redor, inclusive, e tão somente de você mesmo. Que o Evangelho de Jesus hoje possa soar no teu coração como a coisa mais importante desse mundo. Tão importante que você seria capaz de dar todos os seus bens por isso e jamais consideraria uma extravagância. Minha pergunta então para você nessa manhã não é o quanto você ama os necessitados, porque nós já sabemos que Deus os ama. E nós sabemos que se nós não os amarmos, estaremos em pecado. Minha pergunta é se você ama o Senhor. Se você ama a Deus. Jonathan Edwards, ele é conhecido no nosso território como aquele que pregou pecadores nas mãos de um Deus irado. Aquele famoso sermão que ele, quando pregou, as pessoas seguravam nas colunas do templo com medo de cair no inferno. A gente conhece um Jonathan Edwards, que é uma espécie de pregador do pecado, da santidade e etc. Mas Jonathan Edwards era um filósofo. Além de ser pastor, era um filósofo. E era também um homem de ciência. Escreveu um famoso tratado chamado Tratado das Aranhas. O que um pastor vai fazer com o tempo dele? Que tempo que esse homem tem para fazer um tratado sobre as aranhas? Pois é, essa ideia de que ou você é pastor ou você é inteligente, isso só acontece em terras brasileiras, no nosso contexto. Porque no contexto da história da igreja, esses homens eram homens inteligentes, como é o caso de Jonathan Edwards. Um homem de ciência, um homem inteligentíssimo. E uma das obras que eu considero importantíssimas dele, que a gente tem em português agora, se chama Caridade e os seus frutos. E eu queria terminar a nossa reflexão de hoje citando um parágrafo em que ele exorta a partir de uma pequena leitura de 1 Coríntios 13, a prática das boas obras. Veja o que ele diz. Se você se denomina cristão,
onde estão suas obras de amor? Você tem se esforçado em ser rico na prática delas? Se este divino e santo princípio está em você e reina em você, ele não se manifestará em sua vida através das obras de amor? Pense bem, que obras de amor você tem praticado? Veja como que ele vai dizer. Você ama a Deus? O que você tem feito por e para Ele, para a sua glória, para o avanço de seu reino no mundo? Segundo, e quanto você tem se negado para a promoção dos interesses do Redentor entre os homens? De fato, você ama seus semelhantes? O que você tem feito por eles? O Evangelho integral é aquele que vai fazer você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O Evangelho integral não ensina que você deve amar o próximo em detrimento do amor a Deus. E muito menos que você deve amar a Deus em detrimento do amor ao próximo. O Evangelho integral é aquele que nos ensina a amar Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O problema dos discípulos é que eles só estavam enxergando aqui. E no caso de Judas, usando aqui apenas como propaganda para esconder o seu princípio de poder, a sua vontade de poder. O que a gente precisa alcançar é a virtude do Evangelho que nos ensina a coisa mais difícil nesse mundo, que talvez não seja demonstrar o amor e a generosidade para com o necessitado. Talvez, hoje a coisa mais difícil, em tempos de ceticismo, ateísmo e falta de fé, a coisa mais difícil seja amar a Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.